No dia 19 de setembro de 1977, no bairro de Paciência, no Rio de Janeiro, Antônio de La Rúbia levantou-se às 2 horas da manhã para iniciar mais um dia de trabalho. Antônio trabalhava como motorista de ônibus da Transportes Oriental, que ficava em Santíssimo, na zona oeste do Rio, a cerca de 15 quilômetros de sua residência. Para o conforto e segurança dos empregados que moravam em lugares ermos e distantes, como o caso de Antônio, a Transportes Oriental, na época, disponibilizava um ônibus que recolhia todos esses funcionários um a um perto de suas casas. Antônio costumava esperar essa condução a uns 350 metros de sua residência. Todos os dias, por volta das 2h15 da madrugada, ele aguardava esse ônibus em uma praça, porque o local onde ficava localizada a sua casa era uma rua de terra e não permitia o trânsito de veículos grandes. No dia em questão, Antônio havia tomado café, vestiu seu uniforme e, antes de sair de sua casa, aproximadamente às 2h10 da madrugada, ele pegou uma sacola de papel onde levava sua gravata, um casaco e uma toalha. Após isso, ele desceu a rua em direção à praça para esperar o ônibus. De longe, Antônio avistou, parado na praça, um vulto escuro que ele pensou ser o ônibus à sua espera. Chegando mais perto, Antônio viu que o vulto não poderia ser confundido com o ônibus. Primeiro porque esse vulto estava parado além do meio-fio, ou seja, dentro do gramado de um campo de futebol. Outro motivo que fez Antônio descartar a possibilidade de ser o ônibus é o fato de que o vulto era imenso, tendo cerca de 60 metros e tendo um formato de disco. Em seu relato, Antônio acredita que tenha ficado cerca de 3 a 5 minutos observando o objeto e pôde ver facilmente os seus detalhes graças à iluminação pública da praça. De repente, Antônio se viu envolvido por um jato de luz azul, cuja procedência ele ignorava completamente. Essa luz azul também tomou conta de todo o ambiente, fazendo com que Antônio sentisse um tremor na espinha. O objeto estava pairando a uns 20 metros de distância de Antônio, que ainda se encontrava no meio da rua. Entretanto, rapidamente se aproximaram dele 3 vultos que ele havia avistado no momento em que a luz azul apareceu. Antônio foi cercado por 3 criaturas que, segundo ele, possuíam um tripé no lugar dos pés. Uma dessas 3 criaturas apontava para o OVNI como se estivesse pedindo para Antônio adentrar no objeto. Antônio tentava a todo momento fugir daquelas criaturas, mas sem sucesso. Dentro do OVNI, Antônio passou por diversos testes e projeções de imagens. Enquanto isso, outras testemunhas também viram o mesmo objeto sobrevoando casas no bairro de Paciência, naquela mesma madrugada. Após ser liberado pelo OVNI, Antônio percebeu que estava em um cruzamento bem próximo da estação da estrada de ferro de Paciência. Ele olhou em seu relógio e percebeu que ele estava parado em 2h20 da madrugada. Desorientado, o motorista de ônibus caminhou até um rapaz que estava parado próximo a um bar e lhe perguntou as horas. Para a surpresa de Antônio, já eram 2h50 da madrugada, ou seja, o motorista de ônibus havia perdido cerca de 30 minutos dentro do OVNI. Se tivesse que andar a pé de sua casa até aquele cruzamento para pegar um ônibus, Antônio também teria gasto cerca de meia hora para caminhar 2 quilômetros de percurso. Antônio conseguiu esconder o episódio, mas com o passar dos dias, o motorista de ônibus começou a se sentir mal, tendo febre, insônia, dentre outros sintomas em decorrência do incidente com o OVNI. Esse caso é muito interessante, pois é um dos poucos casos ufológicos que envolveu um motorista de ônibus. Além disso, a empresa na qual Antônio trabalhava, a Transportes Oriental, até hoje é considerada uma empresa polêmica, cercada de muitos mistérios. Por outro lado, a Transportes Oriental também é uma empresa muito prestigiada na memória dos moradores da zona oeste do Rio.
E você, o que acha? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!